Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana Garcia, eu sou neuropsicóloga e hoje vamos falar um pouquinho sobre como romper os círculos viciosos. Ou seja, tem muitos comportamentos que a gente tem que são lá dos nossos pais, dos nossos avós e que a gente não gosta, a gente sabe muitas vezes que são inadequados, que não funcionam, só que a gente repete. Por que que isso acontece e como é que a gente faz para poder romper com esse ciclo? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje um pouquinho do método LEAD, que é da Brianna Capadacunnel. Ela é uma terapeuta de casais e de família, e aí ela trouxe pra gente esse método que funciona em 4 etapas, né? Então é um modelo de 4 etapas em que ela ensina a gente a romper com esse ciclo. Então vamos lá. O que ela pretende trazer pra gente é uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar os comportamentos, né, de enxergar o porquê que eles acontecem e de romper com eles, porque a gente sabe que se acontece, se continua acontecendo, é porque eles estão funcionando de alguma forma. Então, os 4 passos que ela propõe pra gente são: localize um lugar seguro, investigue o padrão sem julgar, defina os gatilhos e escolha um novo comportamento ou ação. E aí a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas. Então a gente vai começar a falar sobre um lugar seguro, né? Então o passo número 1, a letra L, é localize um lugar seguro. Por quê? Quando a gente fala em descontinuar um padrão, em romper um ciclo, a gente, para fazer isso, além da primeira coisa, lógico, que é ter consciência, a gente precisa se sentir seguro para fazer. E isso é muito difícil. E cada um vai ter o seu jeito, o seu lugar de se sentir seguro. Então, quando a gente fala localize um lugar seguro, isso não significa que tem que ser um lugar físico, mas pode ser. Então, você pode escolher o seu quarto, o chuveiro, o jardim. Mas, quando a gente fala desse lugar seguro, também pode ser a terapia, um grupo de apoio, uma amiga, enfim, né, um companheiro, né, alguém que te traga segurança. E aí, quando a gente fala de se sentir seguro, a gente está falando de parar por um tempo e se aterrar. O que significa isso? Vir para o presente. Quando a gente está pensando em romper um comportamento, a gente fica ansioso, porque é um comportamento que a gente usa há anos, muitas vezes desde a infância, né? A gente aprende isso, como eu falei, com os nossos avós, com os nossos pais. E quando a gente pensa em romper com esse ciclo, a gente sente de fato muita ansiedade. E para a gente conseguir pensar no comportamento e romper e se sentir seguro para isso, a gente precisa estar no presente. Se a gente ficar com a cabeça lá no futuro, né? Ai, não vai dar certo, eu não vou conseguir e tal. Ou lá no passado, olha, já não deu certo, a minha mãe fazia assim, é assim que as coisas funcionam, né? Quando a gente traz à tona aquelas crenças que a gente não consegue o passo número 1. A gente não consegue avançar daí. Então, é bom a gente conseguir criar um ritual. E isso vai para qualquer um. Pode ser respirar, contar até 10, tomar um banho, sabe? Deixar para o dia seguinte, né? Não responder na hora. Enfim, o ritual que você achar que funciona para você. A ideia é estar no presente e se acalmar, para que a gente possa seguir com os próximos passos sem atropelar tudo isso, né? Para que a gente faça de maneira tranquila. Então, o passo número 2 é investigar o padrão sem julgar. Então, quando a gente fala de investigar o padrão, significa que as coisas que a gente faz, elas têm um padrão. Elas são quase sempre do mesmo jeitinho. A gente age sempre da mesma forma diante daquela situação. A gente, sei lá, grita ou a gente fica descompensado, mas existe um padrão. Então, a ideia do passo 2, a letra I, é conseguir identificar esse padrão, né? Para isso, a gente tem que estar naquele lugar seguro,
pensando no presente, e aí a gente tem que pensar, né, se fazer a pergunta, o que está repetindo? Né? O que eu estou fazendo sempre igual? E muitas vezes a gente vai chegar em crenças da infância, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Então a gente chega naquelas coisas que a mãe dizia pra gente, que o pai dizia pra gente, que o professor dizia pra gente, e a gente tá ali repetindo. Então a partir do momento que a gente consegue encontrar esse padrão, a gente precisa fazer isso sem julgamento, né? Não é, encontrei, eu ajo sempre desse jeito, eu faço sempre assim, mas também eu sou isso, eu sou aquilo? Não. A ideia é a gente acolher isso pra gente poder mudar. Então é sem julgamento. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Uma tabelinha aqui de coisas que acontecem aí muitas vezes na vida de todo mundo. Então, eu trouxe 5 temas e a narrativa da nossa criança interior ferida. O que é isso? São aquelas coisas que a gente ouvia quando a gente era criança ou desde criança e a gente continua ouvindo até hoje e que acabam por moldar a nossa forma de reagir em algumas situações. Então, por exemplo, quando a gente fala de vergonha, né? Mas eu deveria saber. Por quê? Porque quando a gente era criança, né, o professor dizia isso pra gente. Como assim você não sabe? Você devia saber. A mãe diz, você tá me perguntando isso, você não sabe? Né? Então, a gente acaba formando uma crença relacionada à vergonha. Ou a inadequação, por exemplo. Eu sou um fracasso, eu sou ruim, eu não presto. Ou de rejeição. Ninguém me ama. Sou demais para os outros, eu não me encaixo. Então pensa, se vocês forem pensando aí na infância de vocês, nas crenças de vocês, a gente tem muito dessas crenças arraigadas. E esse primeiro passo, né, esse segundo passo, na verdade, é a gente conseguir identificar. Então, de desconfiança, por exemplo. Nossa, eu não estou em segurança, eu não tenho poder, eu me sinto desamparado, ninguém vai me ajudar. Ou de fuga, estou melhor sozinho. Né? Porque assim eu não erro, não estou em contato com ninguém, né? Estou melhor sozinho. Então esses são exemplos de algumas das crenças que a gente traz desde lá da infância e que vão moldando o nosso comportamento e as nossas relações ao longo da vida. E aí quando a gente chega nesse passo número 2, a ideia é que a gente consiga, depois de identificar, reescrever a história. Não é porque a gente aprendeu assim, não é porque era assim, não é porque minha mãe falava isso para mim, que isso precisa se manter. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como a gente pode repensar as nossas crenças. Então, por exemplo, eu deveria saber, calma, eu sou um ser em construção e eu posso aprender. Eu sou um fracasso, sou ruim, não presto. Erros nunca são fatais e eu posso consertar isso, né? Eu posso pedir desculpa, eu posso refazer. Ninguém me quer, sou demais para os outros, eu não me encaixo. A gente pode trocar por, não, eu sou amada e eu sou bastante como eu sou. Se outras pessoas não gostam, aí é problema das outras pessoas. Entende? Então, a proposta aqui é a gente pegar aquelas crenças que a gente conseguiu identificar e a gente reescrever essas crenças. A gente repensar na forma de pensar mesmo, cada vez que a gente está dentro daquela situação. E aí eu queria explicar o seguinte, não é fácil, né? Quando a gente traz isso em teoria, fala, nossa, é simples, né? É só a gente identificar ali e tal, reescrever, pronto, acabou. Só que a gente tem que pensar que todas as vezes que a gente aprende algo novo, né? Mesmo uma crença, a gente, dentro do nosso cérebro, a gente faz conexões. Então, os neurônios, naquela situação que aparece algo novo, eles se conectam. Então, quando a gente fala, por exemplo, de medo, né, é porque numa situação X eu estava andando na rua, estava muito distraída e o cachorro latiu e eu me assustei muito. Eu formei uma conexão naquele momento, né, eu vou guardá-la na minha memória, eu formei um circuito de medo. Então, todas as vezes que eu me deparar com um cachorro, ou pode ser um cachorro só daquela raça, enfim, aquele circuito, ele é reativado. E aí eu sinto medo. Então, quando a gente fala de terapia, ou quando a gente fala disso que a gente está falando aqui, né, de reescrever as histórias, a gente está falando em refazer essas conexões. Então, não é fácil.
Mas eu vou te pedir, não desista, tá? Da mesma forma que a gente aprendeu e de que a gente formou aquele circuito, a gente pode refazer. Para isso, a gente precisa ter paciência e muito trabalho, tá? É igual ir para musculação. Eu não vou ficar com a minha barriga negativa se eu não for todos os dias para musculação. Se for uma vez por mês, eu não vou atingir esse resultado. E quando a gente fala desses circuitos, dessas conexões cerebrais, é a mesma coisa. Então, a gente vai conseguir na insistência, tá? Fazendo, refazendo, errando, aceitando que errou, fazendo de novo, tá? E insistindo nisso. E aí, a gente consegue formar essas novas conexões. Então, o terceiro passo, que é o D, é defina os gatilhos. Então, como eu falei, a gente faz essas conexões. Então, o cachorro, para mim, passou a ser um gatilho. Todas as vezes que eu vejo um cachorro, eu aciono aquela circuitaria do meu cérebro. E aí, isso é um gatilho para eu reagir, por exemplo, ficar em estado de pânico ou para eu gritar. Ou muitas coisas do que a gente passou na nossa infância, né? Eu tenho uma situação que eu já contei, era da minha adolescência. Eu já contei em algumas aulas em que eu fui fazer uma pergunta. Eu sou extremamente tímida, eu sempre fui uma criança tímida, uma adolescente tímida. Eu tinha muita vergonha de levantar a mão para fazer perguntas em sala de aula. E eu não estava entendendo absolutamente nada. Isso era no primeiro ano do ensino médio. Eu nunca tinha tido física na vida e eu não estava conseguindo entender. Eu levantei a minha mão e fiz a pergunta para a professora. Ela olhou bem para minha cara, era uma sala super numerosa, de 30, 40 alunos, salas, sabe, daquelas de cursinho. E aí ela me disse assim, o que adianta, né, ser bonita e burra? E na hora, imagina, eu formei a conexão, nunca mais na vida eu consegui aprender física. Hoje em dia, todas as vezes em que eu olho, e eu estudo neurociência, então a gente estuda física, não tem jeito, mas quando eu olho algo que é muito mais complicado, que é uma conta que a gente tem que fazer, que são aquelas fórmulas absurdas e tal, eu fico em pânico, né? Eu reativo aquela circuitaria que eu formei naquele momento e entro em pânico e não consigo. Então, quando a gente fala em definir os gatilhos, é pensar em quais são as situações, né, que a gente acaba reagindo de forma inadequada. Para quê? Para que a gente evite essas situações ou para que a gente se prepare para elas. Então, se eu sei que os exercícios de física ativam algo desagradável em mim, eu posso evitar exercícios de física, mas, como eu falei, eu estudo neurociência e não consigo evitar o tempo inteiro. Mas eu posso me preparar para isso. Olha, estou entrando numa matéria de ótica, logo eu vou ter algumas coisas aqui para calcular, e eu vou me preparar muito mais para isso. Quando a gente tem noção desses gatilhos, a gente consegue parar, respirar e pensar no que fazer. Então, o terceiro passo é esse: definir os gatilhos que a gente tem. E quando eu falo desses passos, né, eu tô falando com os adultos, mas são coisas que a gente pode aplicar nos nossos filhos, que a gente pode ajudar essas crianças a definir os gatilhos dela, a repensar, né, a reformular as crenças que elas têm. Então, a gente usa isso tanto para a gente como para ajudar os nossos alunos ou os nossos filhos. E, por fim, o último passo, que é escolher um novo comportamento ou ação. Então, se eu já conseguir respirar, né, em vez de reagir, se eu já conseguir entender o padrão, já sei qual é o meu padrão, e aí eu já consigo reescrever, já consigo pensar de uma forma diferente, já consigo definir qual é o gatilho, em qual momento que eu vou reagir de forma inadequada. Eu só preciso escolher uma nova forma de reagir, né? Então, eu sei que normalmente o meu filho me tira do sério e eu grito. Então, eu consegui definir isso, já consegui entender que era porque na minha infância a minha mãe gritava comigo e aí eu me senti inadequada, né? Já parei, já olhei para isso, já consegui definir o gatilho. Poxa, eu reajo assim todas as vezes que meu filho diz isso. Eu reajo assim todas as vezes que meu marido faz tal coisa. Então, se eu já consegui definir tudo isso, eu só preciso escolher qual é a forma de agir. Então tá, em vez de gritar, eu vou fazer tal coisa. Eu vou sair andando, vou pedir um tempo, vou dizer que eu preciso respirar e conversar depois. E como eu falei, não é uma tarefa fácil, porque a gente tem uma tendência
a sempre voltar para o padrão. Então, se o padrão da minha vida inteira foi de gritar frente à situação X, a tendência que eu tenho no meu cérebro é de todas as vezes que eu encontro aquele gatilho, eu reajo da mesma forma. Então, é esse trabalho mesmo, da gente ter consciência e da gente conseguir fazer todo esse trabalho, aplicar esses 4 passos para conseguir mudar. Então, não é fácil, eu não estou prometendo, né, facilidade aqui, é uma coisa bem difícil da gente fazer. Mas é um exercício diário, a gente deve fazer isso todos os dias, em todos os momentos, e aí vocês vão ver como passa a ser natural. E aí, ao invés de gritar, a gente passa a agir de uma outra forma e a gente modela o comportamento dos nossos filhos, porque eles se espelham na gente o tempo inteiro. Então, aquilo que eu falo tem muito menos peso do que o meu filho me observa fazendo. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham com esse processo, qualquer comentário, pode colocar aqui para mim, que com certeza eu vou responder.